Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o William e bom, a gente vai dar continuidade naquele projeto, nesse script que a gente fez aqui, né? JSON_manager, e eu falei que a gente vai agora começar a interagir com o arquivo JSON, né? A gente fez dois métodos, um de criar e outro de ler, né? E a gente testou no próprio arquivo aqui, através do Dundername aqui. A gente vai apagar isso daqui, a gente não vai usar, né? Porque a gente vai começar a estruturar o nosso projetinho. Eu falei que a gente vai fazer um sistema aí de login aí, né, um exemplo de sistema de login no terminal, né, com essas duas informações aqui do data que a gente criou, que é username e password. Beleza? Então, através dessas duas informações, a gente vai criar um sisteminha de login. E se a gente for parar para pensar, é lógico que você não vai criar um sistema, gravar dados num JSON, né? Mas a gente vai fazer isso porque é o foco, né, dos vídeos, que é trabalhar com JSON. Mas vamos parar para pensar num sistema de login. Como que é um sistema de login, né? A gente tem o cadastro de login, e a gente tem a alteração de login, e a gente tem o próprio login, né? Então esse é um sistema de logar, né? Esse daí é um sistema. A gente não vai fazer verificação de e-mail, tal, né? A gente não vai fazer isso porque isso não já foge do foco da aula, aqui do vídeo, tá? Mas a gente vai fazer um sisteminha de login, tá? Então, pensando nisso, já que a gente vai ter um projetinho agora, esse meu arquivo ele vai passar a ser uma lib, certo? Não vai ser mais o meu... Eu vou repartir o meu projeto em partes. Então, a partir do princípio aqui, meu projetinho agora vai ter um nome. Eu vou chamar ele de... Deixa eu pensar. Primeiro a gente tem que renomear essa pasta aqui, tá? Então, deixa eu entrar aqui no terminal do Code e pegar esse pwd aqui, né? E vir aqui no meu terminal, né? Dar um mv. Ele não foi, né? Não deveria ir. Então vamos copiar aqui de novo, vamos dar um Ctrl V, beleza? Ctrl V e vamos renomear essa pasta aqui para, sei lá, JLogin, tá? Beleza. Vamos fechar esse projeto, né? Porque eu tinha aberto ele, e vamos abrir novamente, abrir a pasta, tá? E tá aqui, ó, JLogin, tá? Vamos abrir. Então, o meu programa vai chamar JLogin, beleza? Deixa eu limpar o terminal aqui para ficar tudo certinho, beleza? Então, meu programa vai chamar JLogin. Vou excluir esse arquivo, não preciso mais dele. E eu vou renomear, na verdade, eu vou criar uma pasta aqui chamada JLogin, né? A minha estrutura vai ser essa, né? E esse arquivo eu vou jogar para dentro dessa pasta JLogin. Ele foi já, né? Agora foi. E o data também, essa pasta data. Ótimo. Então ficou esses dois arquivos. E esse arquivo aqui eu vou renomear ele. Deixa eu ver como que eu chamo. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar outra pasta aqui dentro do JLogin. Eu vou chamar essa pasta de utils. E dentro dessa pasta de utils eu vou jogar o meu JLogin e vou colocar aqui, ó, renomear de lib. Tá? Então vai ser minha lib. Esse daqui vai passar a ser minha lib. Tá? Então aqui tem o JManager, que é a minha classe, né? E a gente vai mudar algumas coisinhas dessa minha lib. Tá certo? Mas antes de a gente mudar, eu vou criar o meu arquivo aqui dentro da minha pasta de JLogin, um novo arquivo chamado JLogin, né? .py, tá? Então ficou assim a minha estrutura, ó. A pasta JLogin, dentro dela tem o data, dentro aqui
tem o Utius, né? Temos o Utius e temos a nossa lib, que é o JManager, certo? E aqui vai ser o nosso arquivo que a gente vai manipular o nosso login e tudo mais, tá? Então essa é uma estrutura, galera, para a gente criar um package em Python, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a utilizando. Na verdade aqui vamos lá na nossa lib, a gente precisa modificar algumas coisas, tá? O que a gente vai precisar modificar? Esse meu método create, eu vou colocar aqui, mudar essa variável para filePath, né? Filepath, que é o arquivo mais o path, e vou remover essa minha variável aqui, tá? E vou colocar esse filepath, vou remover esse isFile, né? Porque eu não preciso mais verificar se ele existe, porque eu vou começar a chamar o meu método, né? Então, se eu chamar, obviamente eu quero que ele faça alguma coisa, então eu não preciso desse isFile mais, né? Então, simplesmente eu removo esse isFile. E aqui nesse path underscore data underscore JSON, a gente passa o nosso parâmetro aqui, filePath, que a gente vai passar como parâmetro o nosso caminho completo e o arquivo, tá? Quando a gente for usar. Bom, é isso. No read.json é a mesma coisa, a gente vai fazer. Vamos mudar para filePath. E aqui a gente precisa do isFile, né? Vamos trocar aqui. E aqui a gente vai trocar também, ó. Colocar filePath. Aí você se pergunta, beleza, você fez isso. E esse selfPath do meu método construtor aqui? Esse selfPath ele não está fazendo mais nada, sim. Então a gente não precisa de um método construtor nessa classe aqui. A gente só vai precisar dos métodos, né, que vai ser a nossa lib, beleza? E a gente vai precisar, a gente tem o login, né, para a gente criar, que é o nosso create, e a gente vai precisar também do nosso update, né? O update ele basicamente vai ser a mesma coisa que esse camarada aqui, ó. Eu não preciso dar um return nem nada, né? Não vou fazer nenhuma verificação. Então vou criar o nosso método aqui def update JSON, né? Passamos o nosso objeto de instância, que é o self. E aqui basicamente vai ser essas linhas aqui, ó, do with. Pronto. Isso é o meu arquivo update, né? Só que a gente passa, opa, o que eu fiz aqui? Tá, a gente passa aqui o nosso filePath também, tá? E o nosso data a gente vai precisar, né, do arquivo para gravar, né? Então a gente também cria outra variável chamada data aqui, beleza? Então esse é o nosso update, né? Simples e objetivo. Bom, a nossa lib está criada, tá? E é isso, tá? Bom, a gente tem que tirar aqui uns camaradas que a gente não está usando, que é o dirname e o realPath. Não estamos mais usando ele, então ficou só isso, a nossa lib, tá certo? Na verdade eu vou renomear essa lib, eu vou colocar aqui, ó, JLib, fica tudo J, né? Então beleza, a gente agora vai começar a programar o nosso programa em si, onde que a gente vai fazer toda a transação, né? Então vamos lá. Bom, eu vou criar a minha classe, eu vou chamar de JLogin, né?
JLogin. E essa classe, lembra que eu tirei o aí fugiu da memória agora, o real path lá da nossa lib. Na verdade eu vou deixar ela aberta. A gente tirou um método construtor aqui, né? Então a gente vai criar um método construtor aqui para a gente pegar esse real path de novo. Então self é objeto de instância, mas quer dizer, recebe, né, o nosso from os path import dir name real path, certo? E aqui dir name real path que vai receber o dunder file, certo? Bom, e eu também quero fazer o seguinte, eu quero pegar o path do meu data, já vou criar no meu método construtor aqui, tá? Então eu vou criar outra variável aqui chamada path data, né? Path data. Vou colocar mais um camaradinho aqui chamada join, né? Join, e vou usar ele join. Ele vai fazer a junção do meu real path com o meu arquivo data, né? data.json. Isso. Então esse daqui é o meu path do data e esse daqui é o meu path real, tá? Na verdade aqui eu vou colocar root, tá? Fica uma coisa mais legal, raiz, beleza. Bom, agora o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa passar essa minha classe JSON Manager do meu JLib para o meu login. E como que a gente faz isso? A gente fala que a gente trabalha com herança, né? Então a gente vem aqui na minha classe e coloca JSON Manager. Mas antes disso a gente tem que importar, né? Então a gente vem em from, né? O choose.jlib import JSON Manager. Aqui, ó, vou copiar e colar porque eu fiz errado ainda, né? Tinha colocado S maiúsculo. Tá, beleza, né? Ele está me retornando algum erro aqui, vamos ver, import, aqui o import não está usando. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar com os nossos métodos de login. Então primeiro eu vou fazer o login. Eu vou chamar ele de login in, né? Que é, na verdade eu vou fazer o sign in, que é o fazer o cadastro, tá? Self. Então o que a gente precisa do sign in para a gente fazer o cadastro? A gente precisa ler, né, o nosso arquivo JSON para ver se ele existe, e a gente já tem um método para isso que está aqui no meu JSON, tá? Então aqui a gente usa a classe, né, .read JSON, e aqui a gente vai passar o path do data, né? Simples assim, tá? Simples assim. Vamos ver aqui, read underscore JSON, é isso mesmo, né? Mas aqui ele tá, não está definida. Por quê?
Por que não está definida? Úteis, JLib, tá, beleza. Aqui é self_path underscore data, e aqui ele fala que não está variável não está definida. Vamos ver então o porquê. Aqui ó, S maiúsculo. Então beleza. Então agora definimos, né? Vamos. Certo, os 3 está certo agora. Agora o que a gente vai fazer? Isso daqui é um. Ele estava falando que não está definido. Eu posso chegar aqui ó, e criar a minha instância, tá? Vir aqui, JManager vai receber minha instância da minha classe. Criei minha instância e aqui eu posso usar o meu JManager. Mas aqui é self e aqui self.jmanager. Tá? Mesmo assim ele fala que eu prefiro de outro jeito, né? Gasta menos linha. Não precisa instanciar aqui nesse caso. Bom, então a gente vai colocar isso daqui numa variável chamada data, né? Local, óbvio. E a gente vai começar a trabalhar agora com nossa tela. Então eu vou chamar esse print aqui de sign in, né? Aí a gente vai ter outro print que a gente vai chamar, na verdade não é um print, a gente vai usar o input, né? A gente vai criar uma variável chamada username, e a gente vai colocar um input, enter your username, né? Bom, agora a gente vai pegar e criar nossa variável chamada password. Desculpa aí, galera, os cachorros do vizinho tá latindo muito aqui e isso tá atrapalhando o vídeo um pouco. Eu sei que é um pouco meio chato isso, mas fazer o que, né? Bom, então a ideia aqui é o seguinte, é não mostrar o que você vai digitar, né, no console, no password. E para isso a gente tem um camaradinha que chama getPass, né? Então a gente vem aqui, ó, from getPass, import getPass, e a gente usa ele aqui, ó, getPass, e passa como se fosse um input, né? Enter your password, tá? Beleza. Qual que é a ideia aqui, né? Agora a gente tem que ter outro campo para verificar esse password. Tá? A gente tem que ter outro campo para verificar esse password. Então a gente vai criar outra variável chamada password verify, né? E vamos copiar aqui e vamos colocar repeat your password, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um while enquanto a minha password for diferente de password verify, né?
a gente vai colocar um print password different. Não, password do not match. Ou seja, as senhas não coincidem. E aqui a gente repete essa linha aqui, né? E galera, eu vou dar um pause aqui pra ver se esse cachorro para de latir, porque tá difícil o negócio. Bom, voltando aqui, não vai ter jeito mesmo, os cachorros vão ficar latindo, mas isso aqui é 1h da manhã, né? Enfim, bom, aqui então é isso. O while ele vai repetir sempre que a senha, né, for diferente da senha verificada, certo? Então ele vai ficar nesse loop aqui. Ele vai falar, ó, password não coincidem, né? E repete o password. Deixa eu colocar 2 pontos aqui. E aqui 2 pontos. E aqui 2 pontos também. Se a password for igual, né? Se passou daqui, né? Se passou daqui, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o cadastro. Então a gente vai usar aqui, ó, o jmanager.create JSON e passar o meu self path data, que é o meu path completo do meu arquivo JSON lá, tá? Bom, só que vamos lá no nossa lib. A nossa lib, repare que no create ele vai criar um arquivo direto, né? Ele vai criar um arquivo direto. Não é isso que a gente quer. Então o que a gente faz? A gente vem aqui e adiciona um asterisco args, que significa que a gente pode passar N argumentos no nosso método, tá? Então aí a gente vem aqui e faz um if. A gente vem aqui e faz um if args, né? Se existir outros argumentos, a gente vai, o nosso data aqui, essa variável data, vai receber, deixa eu dar um Ctrl C e Ctrl V, que eu tô com preguiça de digitar, vai receber o nosso argumento, né? Lembrando que a gente tem que passar interpolação aqui, vai receber o argumento na posição 0, tá? Na verdade não é aqui, né, no username, é aqui, ó. E o argumento na posição é args, né, não é arg, na posição 1. Beleza? Se isso for args, né? Então, o nosso create, né, vai ter mais argumentos. E quais são esses argumentos? Username e password que a gente vai usar. Beleza? Feito isso, né, vamos voltar lá para o nosso camarada. E aqui a gente passa nenhum argumento, porque a gente vai criar mesmo, tá? A gente simplesmente ele vai criar. Não, perdão, na verdade a gente vai passar o argumento, né, de username, que é lá em cima,
e o nosso argumento de password verify, certo? Na verdade aqui eu falei que a gente ia usar o data, né? Usar o read, mas não nesse método aqui, tá? Era no outro método e eu mudei o nome, então ele ficou aí. Bom, basicamente é esse, né? E a gente no final dá uma mensagem de registration done, né? Que a gente registrou o nosso login, beleza? Só que assim, galera, tem um porém. A gente está trabalhando com password e você não vai deixar sua password assim. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a mexer com criptografia, tá? E esse vídeo tá um pouquinho longo, então eu vou ficar por aqui. Beleza? Já tá um pouquinho longo pro contexto desse vídeo que eu queria, então eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar com criptografia. A gente vai salvar uma password criptografada e fazer a comparação de criptografia e tudo mais. Beleza? Então eu fico por aqui, né? Falou, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.